Olá, você que se conectou aqui no Vida Moderna, no Conexão Direta, no programa Tecnologia Automotiva, que a gente faz toda semana aqui com o Flávio Xandó. Tudo bem, Flávio? Bom dia, Guido. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma conversa? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai conversar sobre o pedal do carro que determina a velocidade dele, final. Esse pedal, a importância dele é essa, ele vai determinar qual a velocidade final do carro. Você está pensando que é o acelerador? Não é não, é o pedal do freio mesmo. O pedal do freio que determina o quanto você vai andar pesado, né, Flávio? Não, exatamente. Não, é porque assim, como você bem disse, né, provavelmente, se você fizer uma estatística, periga mesmo de você mais frear do que acelerar, né, que você acelera, solta, fora em viagem, né? Mas enfim, o freio é um componente super importante do carro por motivos óbvios e motivo histórico, né? Motivos históricos. Sim. Lá quando a ideia do freio surgiu quando criaram a roda, né? Claro. Né? Porque enquanto você arrastava a coisa, você não precisava de freio, você precisava de feijão na pança, né? Exatamente. Para empurrar. Agora, a hora que você começou a girar, e aí assim, é uma coisa meio óbvia da gente deduzir, começou nas carroças, né? Sim, que era aquele freio que eles puxavam, né? E alguma coisa segurava a roda, né? Então, eu até vou pegar um negócio aqui. Geralmente os freios de carroça eram uma alavanca que você virava e ela encostava alguma coisa diretamente na superfície da roda, era uma coisa bastante simples, né? Isso. E tinha já uma certa engenhosidade, porque quem montava utilizava as propriedades de alavanca que é multiplicar a força. Sim. Porque se você pura e simplesmente encosta alguma coisa na roda, uma carroça que tem um certo peso, você não vai conseguir parar a bicha. Não. Aí vai ser freio estilo Fred Flintstone, né? Lembra do Fred Flintstone? Lembro, e eu usei muito esse freio em bicicleta, cara. Quando você perdia o freio na bicicleta? Não, eu não tirava o freio da bicicleta mesmo. Tirava? Eu tirava. Eu era criança, eu morava ali nos Jardins, ali perto da Sarutaiá, sei. Aquela região ali, perto do Ibirapuera, né? Pirambeira ali, hein? E eu lembro que eu ganhava as bicicletas, e aí o pessoal da rua todo fazia isso, tirava os paralamas, já deixava a cross naquele tempo, né? Sei. Tirava os freios também, e brecava, sabe como? Com o pé na roda de trás com o tênis. Nossa senhora, eu não tive essa manha. Tanto é que minha mãe ficava louca, porque ia um tênis a cada 2 meses, assim, tinha que comprar um tênis. Por quê? Porque você freava com a parte interna do pé, né? E funcionava mais do que o freio normal, para falar a verdade. Que coisa. Bom, eu nunca pensei em fazer isso, mas enfim, mas de qualquer maneira você aplica um princípio básico, frear é atrito, né? Claro. Né? Frear é atrito. E aí assim, eu lembro, não sei se você chegou a pegar essa época, mas também fazia esses freios tipo alavanca em carrinho de rolemã. Claro, carrinho de rolemã. Só que o carrinho de rolemã, você fazia uma alavanca que arrastava no chão. Exatamente, a madeira sofria ali, viu? A madeira não, aquela madeira lixava, né? Você gastava o freio a cada... A garotada hoje nem sabe o que é isso, então deixa eu explicar. São uns carrinhos de madeira bem simplórios, com 2 eixos e rolamentos nas pontas. Exatamente. O rolamento era o craque era conseguir rolamento novo. Geralmente pegava rolamento já bichado do mecânico, que não custava nada, mas o carrinho de rolemão bacana era com rolamento novinho, super lubrificado e tal. Exatamente, era bacana. E tem um outro tipo de freio que é usado até hoje, se você pensar, que é o seguinte: sabe carroceiro de rua? Sim. Eles passam. Outro dia eu tava no borracheiro que furou meu pneu. Chegou um cara lá para não tem pneu velho aí para eu botar na parte de trás da carroça, lá na extensão máxima dela. Sim. Eles colocam um pneu ali e eles freiam como? Levantando a parte de frente da carroça. Veja, o princípio é o mesmo. É uma alavanca com um objeto para fazer atrito. É o seu tênis na roda da bicicleta. Exatamente. Agora, foi interessante você ter citado a bicicleta, porque a bicicleta é uma invenção muito antiga, né? Ela é do final do século XIX. Mas a ideia do freio da bicicleta, essencialmente, é o que se conhece hoje como freio a tambor, que é um dos freios bastante populares nos carros de hoje, né?
Sim. Então, o que é o freio a tambor? O freio a tambor é uma superfície que tem algum material geralmente semi-rígido, né? Que é conhecido como lona, né? Sim. E essa lona, ela atrita na parte interna da roda, que é o que faz a bicicleta. Exatamente. As suas não, né? Não. As bicicletas dos garotos que não eram tão avançados para a época. Né? E aí os freios de tambor, eles fazem, né? Ainda hoje são utilizados, porque eles são uma solução barata. Hoje, os carros, há muito tempo, está sendo substituído por freio a disco. A gente até vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o freio a tambor, existe hoje uma contraindicação para eles, duas contraindicações. Primeiro, que até hoje eles usam, boa parte deles, entre os seus materiais, amianto ou asbesto, que é um material que é tido como cancerígeno. Já ouviu falar? Sim, amianto? claro, asbestos e amianto, claro. Então, é que esse material, ele não é usado em grande quantidade e ele não está num local onde você tem contato humano, né? Ele vai tornando um pozinho muito fino que vai desprendendo por aí e tal, ele acaba meio que se dissipando. Mas o problema principal do freio a tambor, que é o freio mais comum, é que ele tende a perder eficiência com grande temperatura. Você que já dirige há um certo tempo, você já deve ter percebido que quando, não agora com os carros modernos, mas os carros mais antigos, você descia uma serra, você tendia a ir perdendo a eficiência do freio. Exatamente. Você lembra disso? Lembro. Inclusive, hoje em dia, ainda quando você desce a serra de Taubaté para Ubatuba, você vê vários carros parados no acostamento por aquecimento de freio. Isso. Carros mais antigos. Os carros mais antigos. Não, e é engraçado essa serra de Taubaté, você citou, a estrada é maravilhosa, é lindíssima. Mas, se bem que bom, era a trilha de burro aquilo, né? Eles exatamente. Tanto que tem curvas super fechadas e tal. Mas coisas curiosas, tem ao longo da estrada, existem alguns carinhas que dão assistência em freio, assim como tem gente que vende calota, porque o que desprende de calota ali... desprende por causa do calor, né? Esquenta tanto que ele expulsa a calota do carro, né? Não, é isso aí. Agora, a história do freio a tambor, hoje em dia, então, ela continua sendo bastante utilizado porque é barato, é econômico. Muitos carros usam a solução de freio a disco na frente e tambor atrás. Sim. Os carros não digo mais sofisticados, nem é questão de sofisticação, é mais relação mesmo de custo-benefício. O próprio carro que eu tenho, né, hoje eu dirijo por aí um Honda Fit, um carro que, por sinal, eu estou muito satisfeito com ele. Recentemente, a Honda lançou uma geração nova do Fit, eles deram uma repaginada, o carro ficou bacana, eles trocaram o câmbio automático tradicional por CVT, assunto que a gente já discutiu. Agora, o pessoal andou criticando é que eles tiraram a opção de freio a disco nas rodas traseiras. Nem que você queira, você tem freio a disco na roda traseira do Fit. Não tem mais, Pois mas aí entra um pouco de manha de mercado automotivo, né? Geralmente, isso aí, alguém me contou, e eu acho que eu comecei a observar, é verdade. Quando um carro ganha um modelo novo, assim, muito repaginado, o fabricante, às vezes, tira algumas coisinhas para que ele possa reintroduzir em anos seguintes. Entendi. Então, a hora que o pessoal reclamou, mas não tem mais freio a disco na roda traseira. Não, então no modelo 2016 vai ter. Voltamos com os freios a disco. Agora temos freio a disco na roda traseira. Há pedidos, né? Há pedidos, Então, isso são mumunhas, né? Mumunhas de marketing. Mas já que eu falei do freio a disco, o freio a disco é realmente o mais seguro e existem alguns motivos, né? Até porque ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Então, isso que eu ia te perguntar, como é que funciona o freio a disco? Quer dizer, o freio a tambor, tudo bem, a gente sabe que ele vai na roda lá e segura a roda, né? E morde a roda. Agora, como é que funciona o freio a disco? Eu sempre tive curiosidade disso. Então, a ideia desse programa não é se a gente descer no tecnicismo, mas o freio a disco ele tem uma diferença fundamental. Enquanto o tambor, a gente falou, realmente é uma superfície semi-rígida, uma lona, no caso da bicicleta, uma borracha, enfim, que morde uma parte interior da própria roda, o que o freio a disco é melhor? Porque as pessoas veem isso na própria roda dos automóveis, a roda internamente tem um prato, né? Um prato
metálico, assim, brilhante, né? E aquele metal, você tem um atrito metal com outro material que é especialmente projetado. Aquela superfície, ela é apropriada, ela é tratada para ter um nível de atrito melhor. Então, o freio a disco, eles otimizaram o contato por uso de materiais melhores e você consegue trabalhar em temperaturas maiores. Por causa a pastilha, né? Então, enquanto no tambor a parte que atrita é chamada de lona, no caso do freio a disco são as pastilhas. E só para a gente ter a ordem cronológica, eu ia contar para você que a primeira tentativa de freio a disco, acredite, é dos anos 20. Sei. Agora, não vingou pela falta da ciência de materiais. O freio a disco exige materiais mais elaborados. Sim. Né? Bom, freio a tambor, você pega lá qualquer coisa que atrita, bota mordendo o interior da roda, acabou. Sim, sim. Né? Tudo bem, houve evolução nas lonas e tal, mas assim, não funcionou. Aí, quem realmente desenvolveu para valer o freio a disco foi na Segunda Guerra Mundial, a aviação. Ah, interessante. Tipo, parar melhor. Parar mais rápido, ajudar a parar, uso de porta-aviões que foi intensificado na Segunda Guerra, enfim, o desenvolvimento evidente do freio a disco foi feito pela indústria da aviação. E aí, no final dos anos 50, começo dos anos 60, carros de competição, Fórmula 1 e etc., passaram a usar o freio a disco. Entendi. Né? Por quê? Por motivos óbvios, pela eficiência. E aí, como sempre, né, muitas coisas na indústria automobilística, até mesmo na eletrônica, mesmo na área de tecnologia, dos nossos amigos aí da Bia, do Flávio Sartori, do Gibão e tal, muita coisa acontece por conta de desenvolvimento de materiais, né? Sim, sim, sem dúvida. A Intel está toda hora inovando aí nos processadores, diminuindo o processo de fabricação. Bom, enfim, a material é uma coisa muito importante. E no caso do freio a disco, as evoluções que vieram em cima foi exatamente no que você falou, da pastilha. Então, as pastilhas eram inicialmente feitas com material metálico e isso gerava um ruído muito grande, era uma chiadeira. Tanto que hoje em dia, quando atualmente, quando a sua pastilha está gasta, o primeiro sintoma que ela está gasta é barulho, porque ele começa a atritar a parte metálica do sistema com o disco. Sim. Já sim. deve ter visto isso. Já, claro. Né? Claro. A hora que você começou a pisar no freio, fazer aquele guincho, a pastilha já foi faz tempo. Já foi. E nessa hora, você tem que tomar muito cuidado, porque se você atrita demais com o disco começa a riscar, ele pode esquentar mais do que deve, empenar, e entra a tal da retífica do disco, um termo que você deve ter ouvido falar. Já. Então, o disco, ele tem uma certa espessura. Se você começa a desgastá-lo, ele fica irregular, ele empena, você tem que botar ele num aparelho e fazer um aplainamento dele, fazer um desgaste. Sim. E aí você pode continuar a usar, que é a retífica do disco. Esse é um procedimento relativamente simples e relativamente barato. Agora, se você trucidou seu disco, você tem que trocar, e aí fica caro, né? Tem que botar um novo. O meu carro, ele aparece no painel lá, acende uma luzinha e diz que precisa trocar pastilha, né? Ah, legal, esse é um daqueles sensores, né? Aí pelo manual você tem mais 1000 quilômetros aí que você pode rodar antes de trocar, ter que trocar mesmo, né? Não, perfeito, é isso aí. Agora, uma coisa interessante a chamar a atenção das pessoas são detalhes, né, que nem sempre as pessoas atentam. Você é um cara bastante ligado, você já percebeu, se bem, o teu carro deve ter freio a disco nas 4 rodas, né? Tem. Então, mas carro que não tem freio a disco nas 4 rodas, acontece um fenômeno muito interessante. A roda da frente está sempre suja e a de trás está limpinha. Ah, sim, por causa do desgaste, né? Isso, então, é porque o freio a tambor, o desgaste dele acontece de uma maneira diferente, e a pastilha foi feita mesmo para ir sendo desgastada. E eu fico bravo, eu mando lavar meu carro, o carro fica lindão, bonitão, tudo brilhante, roda limpinha. Você usa o carro um par de dias, a roda já está preta. Já está preta, impressionante. Agora, qual é o caminho da evolução, né, dessa tecnologia? Na verdade, como sempre, a competição
dá aí o norte para a gente, né? Então, as pastilhas de freio são feitas de materiais que têm um bom compromisso aí de custo-benefício e tal. Mas você pega esses esportivos bacanas aí, Lamborghini, Ferrari, Porsche, etc., as pastilhas não são como essas que a gente usa nos nossos carros. Não deve ser mesmo, né? Então, eles usam materiais super nobres. Usa Kevlar, usa fibra de carbono, usa a cerâmica, já deve ter ouvido falar em pastilha de cerâmica. Sim. Né? Então, é que assim, esses materiais, eles têm como característica, principalmente, permitir o maior aquecimento. Porque da mesma maneira que o freio a tambor sofre com superaquecimento, a pastilha também sofre, só que ela sofre num patamar mais elevado, ela demora mais para esquentar. Entendi. Tá? Mas agora, uma coisa é você frear o teu carrão aí a 100, 120, outra coisa é você frear uma Lamborghini a 250. Pois não estou nem falando 300, estou falando dos duzentinho, porque duzentinho é uma velocidade que os carros andam nas autobahns da Alemanha. Pô, é normal isso. Eu já botei 200 numa autobahn na Alemanha, num Citroën, agora, e vi e achava que estava abafando e passava um carro assim que eu nem via a cor, né? Pois é, só para explicar, nas autobahns alemãs não tem limite de velocidade, você anda o quanto o carro aguenta, né? As estradas são tapetes, né? Tapetes são perfeitas, nem são obrigatoriamente tão largas, mas elas têm um calçamento que é primoroso. Mas mais recentemente a indústria automobilística, a alemã e a europeia, eles acabaram limitando eletronicamente os carros a 250 km por hora. Exatamente. A não ser carros tidos como protótipos, esses não têm limite. Então aquela Ferrari que só faz 80 unidades não tem limitação de 250. Agora, mas são esses freios sofisticados que eu estou falando. Essa limitação dá para quebrar no sistema também, né? Sim, é um tranquilo, chip, né? Você não viu falar? Antigamente o mecânico que envenenava os carros, ele mexia lá agulhas de clê, carburador. Hoje o cara mexe com o notebook e reprograma o chip do teu motor. Exatamente. Agora, Xandó, diz uma coisa, cara. E o freio ABS? Como é que funciona o freio ABS? Então, eu tenho três assuntos importantes para a gente falar, e o ABS é exatamente um deles, que a gente passou de raspão quando a gente falou das siglas automotivas. Então, o ABS, Anti-Blocking System, ele impede que seja feito o bloqueio da roda. Por quê? Até a gente contou essa história, eu acho, naquele programa. Se você está numa superfície molhada, pisa com tudo, vão frear as 4 rodas, correto? Sim. Vão bloquear. E você vai deslizando sem rumo. Você perde, inclusive, a direção. Você não tem mais direção, porque a roda está bloqueada. Você vira passageiro. Se vira passageiro, exatamente. Então, bloquear a roda não é uma boa, porque por 2 motivos. Primeiro, você perde a dirigibilidade, e pior, aí você vai lembrar das nossas aulas de física lá do ensino médio, o atrito estático, ele é mais baixo que o atrito dinâmico. Exatamente. Então, tende a demorar muito mais para frear com as rodas travadas. Então o ABS funciona da seguinte forma: os primeiros eram hidráulicos e mecânicos, que eu tiro o chapéu para quem conseguiu desenvolver esse sistema baseado sem microeletrônica, mas o ABS moderno, que até barateou e tal, hoje qualquer carro é obrigatório no Brasil, né? Ele tem sensores em cada roda. No momento em que ele sente que a roda vai travar, ele alivia ligeiramente a pressão do freio naquela roda para evitar que ela não trave. Isso é feito roda a roda. Então você tem um controle, tanto que a orientação para quem tem carro ABS é crava o pé no fundo. Exatamente. Porrada, né? Porque aí você garante que o sistema vai atuar para você. O pedal vai vibrar pra caramba. É gozado que o efeito colateral é uma vibração no pedal, que ele tá atuando, aquele é o reflexo da atuação dessa dosagem dos freios em cada roda. Você sabe que há 2 semanas ele me livrou de eu entrar atrás de um carro, né? Putz. Eu tava devagar, no trânsito não tava andando forte, tava devagar, mas ali na Juscelino ali com a Funchal ali. O trânsito andou, eu andei, só que tinha interrompido o trânsito num viaduto que eu precisava pegar ali, que cai na Marginal, né? Sim. Então aí eu fiquei olhando, falei, pô, o que aconteceu aqui? Tava aí minha mulher. Aí eu fiquei olhando pro viaduto e eu achei que o trânsito tinha ido, né? Putz. Aí a minha mulher falou, para! Né? Quando ela falou, para, eu enfiei o pé com tudo, nem olhei pra frente.
Cara, ele deu um toquinho de leve no carro da frente, assim, mas vibrou muito o pedal, viu? Então, não fosse o ABS, teria batido ali. É a eletrônica funcionando a nosso favor, né? Agora, o ABS, então, por questão de segurança, ele ficou obrigatório nos carros nacionais, graças a Deus. Outros países ele já era, no Brasil já é assim também. Na Fórmula 1 ele foi eliminado, a gente até falou isso programas atrás aí sobre tecnologias que também foram usadas na Fórmula 1 e foram banidas, porque se deseja que o piloto tenha essa sensibilidade. Agora, você sabia que o ABS é obrigatório em competição de moto? Moto é obrigatório, exatamente. Pela segurança, né? Não, segurança, senão o cara sai voando. Tem episódios do passado de cara sair voando por cima da moto na frenagem. Né? Se o cara bloqueia com tudo, né? Daqui a pouco os caras vão querer botar um cinto de segurança na moto. Pois é. Quer dizer, não, e se você bloqueia o freio da moto, a roda traseira, por exemplo, o cara não segura mais, né? Agora, deixa eu abrir um parênteses nessa nossa dinâmica aqui para te contar uma coisa que tem a ver com isso. Os primeiros freios eram ação direta, né? Alavanca e tal. A partir de um certo momento, para que você tivesse mais eficiência de frenagem, passou a utilizar sistema hidráulico. Sim. Tá? Então, o sistema hidráulico, você, por meio de êmbolos, pistões, aí não vale entrar muito no detalhe, mas você tem é uma alavanca hidráulica. O que você tem o efeito da alavanca mecânica, você consegue transmitir a força por meio aí de fluido hidráulico. Sim. Então, assim, os freios, 99% deles são freios hidráulicos por conta disso. Agora, você já deve ter percebido, quando um caminhão para, ele faz um barulho típico, não faz? Faz. Ok. Isso. Silvo. Porque nos caminhões não é hidráulico, é a ar. Sim. Você sabe por quê? Não. Então, olha que coisa interessante, a gente vai descobrindo as coisas. O que acontece? O caminhão, via de regra, ele é feito, projetado para o peso que ele vai levar. Então, não raro, um caminhão está levando muitas toneladas de carga. Tá? E com muitas toneladas de carga, a pressão que é submetido o fluido hidráulico é imensa. Sim. E essa pressão faz elevar a temperatura do fluido de tal forma que ele passa a ficar fora da especificação dele, diminui muito a eficiência. Entendi. Já o ar, não. O ar comprimido, pelo contrário, quanto mais ele esquenta, mais ele expande e mais intensifica o poder da força. Entendi, é muito mais seguro. E tanto que, assim, e isso é muito interessante, porque enquanto o fluido ele não expande com o calor, ou se expande marginalmente, o ar não. Você sabe que pela lei dos gases, você aplicou calor num gás, ele expande sensivelmente. E se ele expande, você aumenta a sua força de frenagem, né? Sim, claro. Agora, o que os caminhões têm de diferente é porque, assim, existe uma certa paura, se você tiver um furinho, um buraquinho e tal, então os caminhões têm vários circuitos de freio independentes para atuar. Tem caminhão que tem um circuito só na roda dianteira, só na traseira, cruzado, duplo. Então, aí, dependendo do caminhão, você tem freios, você tem circuitos redundantes, assim como em avião também acontece isso. A aviação tudo é redundante, né? Eu ia te perguntar uma coisa, aí o Dani buzinou aqui. Por que não usa em automóvel? É tão caro assim? Então, a parte do freio a ar, ele é mais caro, ele é um processo... primeiro que não é necessário, e realmente você tem alguns circuitos aí, a parte do ar, enfim, ele acaba sendo um pouco mais caro e não é necessário. E como já existe tecnologia hidráulica produzida em larga escala para carro, não há grande vantagem. Não justifica. Eu não me surpreenderia, eu até acho que se a gente cavocar um pouquinho, a gente vai achar carros que possam ter freio a ar, mas é minoria. Você vê, a Citroën desenvolveu suspensão a ar. Não duvido que alguém possa ter criado também um freio a ar. Agora, só voltando ao freio a disco, né? Agora a gente vai falar sobre o uso extremo da tecnologia, né? Eu acho que a gente vai ter que deixar para semana que vem, Xandó. Não dá 3 minutos? 3, vai, roda. Vamos lá. Então, na Fórmula 1, o carro desacelera, é um absurdo que ele desacelera, né?
Ele desacelera de 0 a 300 em 4 segundos. Sim. Que é uma estupidez. De 0 a 200 em 2,9. Então, assim, tanto que a primeira vez que alguém vai dirigir, quem sai de uma categoria e passa para a Fórmula 1, o cara, a tendência é chegar na curva e acaba freando 50 metros antes, que o cara não acredita que o freio vai pegar aquilo tudo. Né? Então, assim, freia muito. E o freio da Fórmula 1, ele tem um comportamento estranho, porque até andei lendo um depoimento aqui de um piloto de teste, dizendo que a hora que você pisa, parece que nada acontece. Mas é que ele demora, assim, uma fração de segundo para aquecer a pastilha. Sim. E aí ele freia numa capacidade de 5,4 G. Você tem mais G na Fórmula 1 na frenagem do que na aceleração. Impressionante, hein? Impressionante, E para encerrar a nossa história, eu não resisto à tentação, falando em freio, contar uma história do Senna com freio na Fórmula 3. Você conhece essa história? Não, pode contar. Então, isso aí é o seguinte, quando o Senna corria na Fórmula 3, ele fez uma corrida em Snetterton, que é uma daquelas pistas da Inglaterra, foi em 82 isso, ou seja, faltava 2 anos para ele ir para a Fórmula 1. E teve um acidente na largada, ele fez a pole e teve um acidente na largada, e na volta seguinte, ficou lá uma sujeira, uns detritos e tal, e ele rodou e saiu da pista. Só que quando ele saiu na pista, ele pegou um piso irregular, e esse piso irregular amassou o duto do fluido de freio do carro dele. Vazou tudo. Eu acho que não chegou a vazar, mas comprimiu de tal forma que o fluido passou a não funcionar mais. Estrangulou, Estrangulou, exatamente. E aí, quando ele voltou para a pista, ele percebeu que ele estava sem freio. Não vai dar, né? Só que Snetterton é uma pista que ela é quase oval com 3 ou 4 chicanes. Tá? E as outras curvas são curvas de alta. Então ele voltou meio que lá atrás e ele foi reaprendendo a dirigir. Ele ia só reduzindo a velocidade na marcha, tá? E ele conseguiu, ele reaprendeu a dirigir. No fato foi isso, que ele teve que reaprender a dirigir sem o freio. E ele veio galgando. Na última volta ele passou o carro, passou o cara que estava na frente, chegou em primeiro lugar na corrida. E a hora que foi parar no box, o carro não parava. E ele fazendo sinal com o braço e tal, foi parar 50 metros na frente. E ninguém entendeu nada. Ele falou, o que foi? Não, eu estou sem freio. Imagina, ninguém faz uma corrida de Fórmula 3 sem freio. Não, põe a mão aí. O cara falou, pôs a mão no disco de freio, estava gelado. Não funcionava, né? Não funcionava. Então, assim, são histórias que ficam aí nos anais, né? No saudoso Senna, mas o fato é que o homem teve que aprender a dirigir, e diz a lenda que viu a corrida que ele vinha de lado, saindo de traseira. O cara fazia miséria com aquela... Imagina. Tá certo. Só o Senna mesmo para fazer uma dessa. Ele e mais algum doido aí. Exatamente. Bom, Xandó, já deu tempo aqui, estamos na pinta do tempo, cara, não tem jeito. Bom, se a gente conseguiu passar, eu acho que eu consegui passar para os nossos espectadores aí um pouco do que eu queria passar. Deu até para contar a história? Eu sempre gosto de contar um caos no final do nosso programa. Tá tranquilo. Obrigado essa semana. Um abraço. Obrigado. Bom final de semana para você, para o Dani. Vou ficar na escuta aqui hoje. Falou. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. O site principal é vidamoderna.com.br. Passa lá no YouTube, assine o canal. É youtube.com/canal Vida Moderna. Curta a página lá no Facebook. É facebook.com/canal Vida Moderna. E o Twitter é o twitter.com/canal V Moderna ou simplesmente @canal V Moderna. Tchau.